pessoal, aqui é o professor Patrício de Alencar e essa é a primeira parte do nosso tutorial de ontologia com OntoML. Nós vamos entender um pouquinho sobre os fundamentos dessa linguagem, e isso inclui a gente estudar um pouco sobre o que vem a ser tipos, indivíduos, e também entender os conceitos de identidade e rigidez. Depois nós vamos entender de onde veio essa linguagem, e aí é preciso a gente entender o metamodelo que define a linguagem OntoML. Vamos ver um pouquinho sobre a versão original dessa ontologia e como está OntoML hoje, na OntoML 2.0. E nessa primeira parte do tutorial, nós vamos entender um pouquinho sobre os estereótipos de classe, que são metatipos que nós aplicamos para dar sentido às classes e o modelo conceitual. E, finalmente, um breve resumo. Então, sobre tipos e indivíduos. Tipos, eles são como caixas de abstração que organizam elementos do mundo real. Seria um pouco reducionista dizer que um tipo é um conjunto, mas são conceitos muito próximos. Então, nós temos aqui alguns exemplos de coisas ou rótulos de conceitos que poderiam ser tipos no modelo conceitual de mundo. Por exemplo, uma pessoa, uma universidade, o conceito de vegetal, o conceito de animal, o conceito de computador, o conceito de automóvel e o conceito do que é um planeta. Então, nós podemos mais ou menos sentir que são conceitos que têm propriedades ou características totalmente diferentes uns dos outros, tá? E quando a gente fala em tipo, então a gente está falando mais ou menos de um conjunto de coisas que compartilham características em comum. Essas características podem ser intrínsecas, por exemplo, características que já vêm com os tipos, e podem ser características extrínsecas, ou seja, relações que esses tipos têm com outros tipos também do mundo conceitual. É preciso também entender que os tipos, eles transferem informação para os seus elementos. Então, sendo eles mais ou menos conjuntos, vamos abstrair assim, então existe um processo chamado de instanciação, que é quando a gente cria um elemento desse conjunto e esse elemento vai herdar as características desse conjunto. Então, as instâncias constituem a população dos tipos. O que vem então a ser um estereótipo, tá? Um estereótipo, como o termo denomina, se a gente puder decompor essa palavra, então vem a ser um tipo definido externamente, ou um tipo de mais alto nível de abstração, tá? Então, se nós, por exemplo, se nós temos aqui o tipo animal, então é fácil a gente conseguir visualizar um conjunto de animais, e dentro nós vamos ter algumas instâncias de animais, por exemplo, um gato, um cachorro. Mas o estereótipo aqui do conceito animal, como a gente está mostrando, é definido pela palavra-chave kind, ou seja, isso é um tipo. Então, o próprio rótulo kind, ele é um estereótipo, porque vem a ser um tipo de mais alto nível que agora vai ser usado para criar um tipo mais específico, que no caso é o tipo animal. Então, alguns exemplos de instâncias, né, desses tipos. Então, se a gente tivesse aqui no reino ou no conjunto dos vegetais, nós temos alface, rúcula, abobrinha. E a gente pode até pensar em instâncias mais específicas. Por exemplo, a alface que eu comprei no supermercado X. A abobrinha que eu comprei na banca do Seu Francisco. Então, são instâncias muito específicas desse tipo, denominado vegetal. Nós também poderíamos ter instâncias de animais, por exemplo, um cão, um gato, uma ave, de planetas, de universidades, de pessoas, de computadores e automóveis. Então, a gente pode ter aqui uma noção de que os tipos eles representam conjuntos ou caixas de organização do mundo real, e dentro desses tipos nós temos instâncias ou elementos ou população desses tipos. Agora nós vamos entender o que é o conceito de identidade. Como a figura mostra, nós temos aqui dois objetos, uma aliança e um brinco. E abaixo nós temos o material do qual eles são feitos. Mas um anel ele difere em utilidade, em forma, em tamanho, em propósito de um brinco. Embora os dois aqui na figura pareçam muito semelhantes, né?
Mas a noção da identidade ela vai muito mais, ela vai além do que da constituição de uma determinada coisa, né? Então, o que que torna as coisas únicas no mundo? Essa é a pergunta, né? O que que torna, por exemplo, o que que faz a noção do que vem a ser um anel? O que que torna um brinco de fato um brinco? O que que torna uma pessoa de fato uma pessoa? Então, é essa noção de identidade que a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, se uma pessoa ela perde uma parte do seu corpo, ela deixa de ser uma pessoa. Se um brinco ele sofre uma pancada, ele deixa de ser um brinco, né? Então, as condições que caracterizam os seres, os objetos e as coisas que existem, né, são chamadas condições de identidade. E elas podem ser formuladas ou formalizadas matematicamente também, né? Então, por enquanto, no mundo das ontologias, né, no mundo dos modelos conceituais ontológicos, vale salientar que o que diferencia um tipo de outro tipo são as características intrínsecas desse tipo e também as relações que esses tipos têm com outros tipos, né? Então, essas condições elas nos dão um norte para a gente começar a criar classificações e taxonomias das coisas que existem. Até porque não vão existir tipos totalmente semelhantes numa taxonomia. É preciso ter algum tipo de diferenciação de tipos para que a gente possa criar uma taxonomia. E aí, então, existem alguns estereótipos de natureza filosófica que já vêm sendo trabalhados ou propostos na literatura de sistemas de informação. E como a gente vai ver mais à frente, a linguagem OpenML, ela traz alguns conjuntos de estereótipos, de coisas que existem. A gente vai ilustrar com exemplos, mas por enquanto é interessante a gente entender que esses estereótipos eles funcionam como caixas de organização da realidade, né? Então, aqui no primeiro nível dessa figura, nós temos aqui é, uma, uma caixinha, né, que representa um conjunto de coisas. E logo acima dessa caixinha a gente vê uma marcação, né? Uma palavra-chave que vem entre tags, denominada categoria, né? Category. E o nome dessa caixinha é agente, ou seja, nós acabamos de criar então uma classe, né? Que é representada por essas caixinhas, uma classe chamada agente, e ela é estereotipada, ou seja, ela tem um rótulo conceitual, ela é uma categoria. E de onde é que vem esse termo? De onde é que vem essa denominação de categoria? É justamente sobre isso que nós vamos falar. A linguagem OntoML, ela provê fundamento filosófico para que a gente possa modelar ontologias computacionais, mas que tenham um viés conceitual de base, ou seja, a ideia do que as coisas são, elas não vêm do nada, elas já são meio que a ideia já vem pré-definida ou já vem formulada nessa linguagem, né? Então, aqui em cima nós temos alguns estereótipos genéricos e eu vou dizer que eles são caixas grandes para organizar a realidade, né? A gente vai discutir sobre o que cada um desses estereótipos significa. Por enquanto, basta entender que são esses quatro, né? Categoria, uma mistura de papéis, uma mistura e uma mistura de fases. Já existem outros estereótipos mais básicos que eles provêm identidade para as coisas. Então são eles, por exemplo, tipo, um coletivo, um relator, uma quantidade, uma qualidade e um modo, né? E nós temos alguns estereótipos mais específicos que eles criam partições desses estereótipos básicos que eu acabei de mencionar. Então vem a noção do que é um papel, do que é uma fase e do que é um subkind, né? Então a gente vai começar a articular essas caixinhas ou vamos começar a criar modelos conceituais que usam essas caixas organizadoras para criarmos taxonomias e ontologias. É também válido a gente lembrar do que vem a ser alguns conceitos, como, por exemplo, rigidez e antirrigidez. O que é isso? É que alguns desses estereótipos eles não compartilham seus elementos em tempo algum. Por exemplo, alguma coisa que é do tipo navio, né, mesmo que perca algumas partes ou que o tempo passe, será sempre o navio. Então, aqui abaixo nós temos alguns exemplos de estereótipos que, ao criarmos classes com esses estereótipos, a gente pode ter certeza que são conjuntos fixos, rígidos, e que eles não compartilham elementos, e que os elementos que são criados nessas caixinhas, uma vez que eles são criados ou categorizados nessas caixinhas, eles não saem daí.
Então, de acordo com a linguagem AutoML, por exemplo, se eu crio o conceito navio e eu digo que ele é do tipo kind, ou seja, ele é um tipo, então algo que é navio vai ser sempre navio. Algo, por exemplo, que é uma frota, vai ser sempre uma frota. Algo que é um contrato nunca vai deixar de ser um contrato, e assim por diante. Mas temos outros estereótipos na linguagem, né, que eles não conseguem reter esses elementos para sempre. Ou seja, o tempo, o espaço podem afetar as instâncias dessas caixinhas. Por exemplo, né, algo que é inativo hoje pode se tornar inativo amanhã. Né? Ou seja, a gente pode estar tratando aqui de uma fase. Né? Então, aqui nós temos abaixo uma fase inativo. Hoje, nós podemos instanciar ou podemos ter um elemento de qualquer coisa que está nessa caixa, ativo. Né? Digamos que seja uma conta de e-mail, digamos que seja um gene que está inativo, mas amanhã ele pode se tornar ativo. Ou também a gente pode entender que alguém que é estudante poderá ser também um profissional amanhã. Então, se você cria um papel aqui, né, estudante, e você cria um elemento dentro dessa classe, ele não vai permanecer sempre aqui. Ele pode ser que ele também pertença a outras caixinhas, como por exemplo, profissional, né, estagiário e assim por diante. As bases dessa linguagem estão na tese do professor Giancarlo Guisardi, tese defendida na Universidade de Twente no ano de 2005, Ontological Foundations for Structural Conceptual Models, Fundamentos Ontológicos para Modelos Conceituais Estruturais. E ela está disponível nesse link, que está disponível também na descrição do vídeo. Então, por trás da linguagem AutoML existe uma ontologia também fundamental. E essa ontologia já é uma amálgama de outras ontologias de cunho filosófico que foram propostas por outros pesquisadores da área de sistema de informação. Sem entrar em detalhes sobre o que cada coisa dessas significa, mas lá no topo a gente tem o conceito de coisa, thing, como sendo um macro conjunto que abriga todos os conceitos. Eles são divididos em duas grandes taxonomias, a taxonomia de tipos, type, e a taxonomia de indivíduos. E ao dividir, né, essa taxonomia, os tipos representam os conjuntos e os indivíduos representam as instâncias. E tanto o conjunto quanto instâncias eles podem ser perenes, né? Podem ser temporários ou podem ser endurantes. Não é que sejam eternos, mas é que eles permanecem com suas características imutáveis enquanto eles existem. Né? Então, depois que a gente deriva isso, né, e vai acrescentando outros detalhes conceituais e vai acrescentando vai derivando conceitos mais específicos de outros conceitos mais gerais, então a gente chega aos elementos da linguagem, que vem a ser o quê? A noção do que é um tipo, do que é um subtipo, do que é uma fase, do que é um papel, do que é uma categoria, do que é uma mistura de fases, do que é uma mistura de papéis, do que é um coletivo, do que é uma quantidade, o que é um relator, o que é uma qualidade, o que é um modo. Atualmente, a linguagem está em evolução, né? E aí, então, a linguagem hoje está em sua versão 2.0. Então, está se tornando uma especificação de engenharia de software. Tá? Então, essa é a versão mais atual da linguagem. Então, nós temos aqui a noção do que é um subtipo, tipo, relator, uma qualidade, um modo, fase, um papel, categoria, um mixin, uma mistura de fases e uma mistura de papéis. Então, a referência dessa evolução da linguagem AutoML encontra-se aqui nesse artigo publicado na Data and Knowledge Engineering. Vamos agora, então, estudar sobre os estereótipos de classe. Tá? Então, o primeiro estereótipo é o estereótipo kind. Né? Então, aqui são exemplos de kinds, ou seja, tipos. Podemos diferenciar esses exemplos e podemos ver que eles não compartilham características em comum. Né? Então, cada caixinha é bem peculiar. Então, corpo humano, floresta, computador, chave, carro, organização são exemplos de tipos. Como é que a gente, então, coloca isso, começa a articular isso no modelo conceitual? Né? Onde vocês viram X vermelho, são casos proibidos. Então, a linguagem também tem suas regras. Por exemplo, não se pode derivar um tipo de um subtipo, é o contrário. A setinha, a flechinha que vocês estão vendo, significa uma generalização. É um símbolo de hierarquia conceitual, ou seja,
A ponta da flecha aponta para o conceito mais geral, enquanto que a outra extremidade é para o conceito mais específico. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Um subkind, ou seja, um subtipo homem, estaria derivando um tipo pessoa. É exatamente o contrário, porque homem é um subtipo de pessoa. Da mesma forma, a gente também não pode derivar tipos de papéis, porque como a gente viu no slide anterior, os papéis, subtipos e fases, eles são elementos de mais baixo nível, mais concretos. Então, eles precisam derivar de outros elementos mais abstratos. E o kind é um desses elementos mais abstratos. Então, a gente não pode criar um tipo pessoa e um tipo empresa a partir de um papel de negócio chamado customer, cliente. Né? É exatamente o contrário. Uma outra relação proibida que a gente vê aqui é que nós não podemos derivar um tipo de outro tipo. Né? De um tipo a gente consegue derivar um subtipo. E um tipo, ele pode também derivar de uma categoria, porque a categoria ela está acima. Olhe só no exemplo extremo à direita, né? Nós temos um erro lá em cima, ou seja, o tipo coisa está sendo, digamos, a classe mais genérica de uma categoria chamada ser vivo. E é exatamente o contrário, ou seja, a gente tem no topo um ser vivo. Desse ser vivo, a gente pode ter algum tipo chamado pessoa, né? Mas a relação de categoria e tipo está invertida nesse caso, porque categoria é mais genérica. Agora vamos ver o exemplo dos subtipos, né? Então, os subtipos eles podem herdar dos elementos de primeiro nível, né? Aqueles elementos do meio lá que a gente mencionou. Então, aqui nós temos um tipo chamado pessoa, e aí a gente começa a derivar coisas mais específicas a partir desse tipo. Então, olha só, o tipo pessoa, ele deriva aqui um subtipo chamado homem, ou seja, homem é um subtipo de pessoa. No segundo exemplo, nós temos aqui uma noção de relator, ou relator. A gente vai entender o que é isso. Então, nós temos um relator que representa uma relação, e essa relação é o casamento. E aí nós podemos criar também um subtipo de um casamento. Então, a gente pode criar um subtipo dessa relação, que no caso é o casamento brasileiro. Temos também aqui um exemplo de quantidade, né? Tipo o estereótipo quantidade, e aí a quantidade é vinho, ou seja, é um líquido, né? Que serve para quantificar outras coisas. Podemos criar então um subtipo desse vinho, vinho vermelho. Também temos aqui um coletivo chamado grupo animal e a gente pode criar um tipo mais específico dele, ou seja, existe um subtipo de grupo animal chamado alcateia, né? Um wolfpack. Agora vamos para papéis. Papéis são definidos como funções que podem ser desempenhadas pelas coisas do mundo real. Então, olha só, nós temos aqui alguns exemplos: estudante, casado, membro de uma banda, pet, paciente e viajante. Então, olha só, nesse primeiro exemplo agora, nós temos que o tipo pessoa, como sendo um tipo mais genérico, ele pode derivar pelo menos dois papéis aqui. Esse exemplo não está exaustivo. É só um exemplo bem simples. Então, nós temos aqui nessa figura, na primeira parte dela, que pessoa pode derivar dois papéis. Ou seja, algo que é pessoa pode desempenhar também um papel de estudante e pode desempenhar um papel de paciente. E papel é acumulativo, ou seja, ao criarmos uma instância de pessoa, essa instância, quando ela se torna mais específica, ela pode tanto atuar no papel de estudante, quanto também pode atuar como paciente. Aqui nós temos também um exemplo onde o animal, como tipo, você pode derivar um papel para esse tipo. Né? Então, nós temos aqui um pet que desempenha um papel. Né? Na realidade, nós temos um animal que pode desempenhar um papel de pet. Né? Porque um animal ele pode desempenhar várias funções, não somente de pet. Né? Aí aqui nós temos algumas proibições. Né? Por exemplo, você não pode derivar um tipo a partir de um papel. É o contrário, você deriva papéis a partir de tipos. Também não podemos derivar subtipos a partir de papéis, porque subtipo, papel e fase estão no mesmo nível, então a gente não pode estabelecer essa relação hierárquica entre eles. Outros exemplos que são proibidos é a gente derivar conceitos até estereótipos mais genéricos a partir de um papel, porque a noção de categoria, de mistura de papéis e de mistura, mixing, role mixing, category, são
conceitos de alto nível de abstração, e eles não podem vir abaixo de conceitos mais específicos como papel, fase ou subtipo. Agora, a noção de fase. Veja só. Fases são caixinhas temporais que abrigam as coisas. Tá? Então, nesse exemplo, nós temos aqui um exemplo de fase seria saudável, uma outra fase seria adulto, uma outra fase seria vivo, outra fase seria quebrado, e uma outra fase aqui seria, por exemplo, gordo. Esses exemplos foram retirados lá do tutorial online de OntoML, que é uma versão resumida do OntoML. Né? Uma versão resumida dos exemplos, porque a tese original é bastante extensa. Então, aqui nós vemos, no centro dessa figura, nós temos aqui o conceito de pessoa, pessoa como sendo um tipo, e aí nós temos várias hierarquias de fases que podem ser derivadas a partir do conceito de pessoa. Olha só. Abaixo nós temos aqui um exemplo, né? Que uma pessoa, quanto à sua idade, ela pode ter 3 fases nesse exemplo, né? Fase de criança, fase de adulto, fase de idoso. Teria também aqui uma outra fase adolescente, né? Por exemplo. Mas uma vez que você está numa caixinha dessas, você pode migrar para outra caixinha, ou seja, uma instância que é criada hoje na caixinha de criança, amanhã ela se torna adolescente e depois ela pode migrar para a caixinha de adulto. Ou seja, nós temos aqui, vamos explicar mais à frente como é que ocorre essa dinâmica, mas nós temos aqui fases que podem derivar a partir do conceito pessoa. Temos também outras fases, né? Tem aqui, por exemplo, a fase living e a fase deceased, ou seja, uma pessoa ela pode estar viva e uma pessoa pode estar falecida, né? E outras fases podem ser derivadas, cada uma com sua taxonomia. Temos também o seguinte, que nós não podemos criar uma fase órfã. Esse exemplo aqui tem o tipo pessoa e tem uma fase abaixo. Não há problema de derivar fases de pessoas, isso é possível. Agora, quando se cria uma fase, tem que se criar pelo menos 2. Ou seja, não adianta criar só uma fase, porque se um conceito deriva só uma fase, então ele é monofásico, não faz sentido da gente criar uma taxonomia para isso. Então tem que ter pelo menos 2 fases para poder fazer essa herança. E aqui uma outra proibição é que a gente não pode derivar fase a partir de conceitos mais genéricos. Não é? A gente precisa derivar fases de qualidade, né? Quality, quantity, kind, mas nós não podemos derivar fases diretamente de conceitos de alto nível, como, por exemplo, categorias ou role mixins. Agora, algumas notas sobre disjunção e completude. Isso aqui é muito importante para a gente entender, principalmente como modelar taxonomias envolvendo tipos, subtipos, fases e papéis. No exemplo mais à esquerda, né, nós temos o quê? Nós temos uma pequena hierarquia aqui onde a gente criou o conceito pessoa, né, um tipo pessoa, e este tipo pessoa aqui eu coloquei que eles podem derivar 3 papéis, ou seja, algo que é pessoa pode ter 3 papéis. Eu coloquei esse círculo aqui porque é como se pessoa fosse um macroconjunto. Tá? E agora, ao derivar 3 papéis de pessoa, eu criei o quê? Eu criei 3 subconjuntos. Tá? E então eu criei 3 subconjuntos que coexistem ali dentro do espaço de pessoa. Então, algo que é pessoa pode também se tornar o que? Estudante. Algo que é pessoa, alguém que é pessoa também pode se tornar professor, e alguém que é pessoa pode se tornar um técnico servidor, nesse exemplo. Note que na hierarquia existe aqui uma observação, né, ali na linha, que diz assim, incomplete. O que significa isso? Incompleta. Significa que essa taxonomia não está fechada. Ela pode derivar, ou seja, você pode derivar vários outros papéis a partir de pessoa. Então, não está fechado, não são somente esses papéis que podem ser desempenhados por uma pessoa. Mas, ao dizer que ela está incompleta, então é o seguinte, nós podemos criar, primeiro, nós podemos criar outros papéis, outros subtipos desse tipo aí, mas a gente também não disse se essas subclasses elas são disjuntas, ou seja, que elas são totalmente separadas. Então, pela lógica e pela chamada premissa de mundo aberto, tanto a inferência humana quanto a inferência artificial podem deduzir que esses conjuntos eles compartilham elementos.
Ou seja, eu poderia criar uma instância de pessoa chamada P1, que ela é estudante. Poderia criar, por exemplo, uma outra instância de professor chamada P2. Poderia criar também aqui uma outra instância chamada P3, que vai ser um técnico servidor. Mas como eu não disse que as classes são disjuntas, então elas podem compartilhar elementos. Por exemplo, eu poderia ter um P4 que tanto é estudante, quanto é professor, quanto técnico servidor. Então, conceitualmente, isso aqui é possível. E como esse conjunto ele não é coberto, ou seja, ele é um conjunto incompleto, e a gente também tem espaço para dizer que há coisas que são pessoa, mas não se encaixam nessas caixas, nesses estereótipos de professor, de estudante e técnico servidor. Então, pode existir um P5, um P6, um P7, enfim, podem existir infinitas, podem existir várias instâncias aqui que são pessoa e não pertencem a uma das suas subclasses. Agora veja o exemplo à direita. O conceito pessoa, né? A gente pode também ter fases, só que fases elas são diferentes, né? Quando a gente cria fases, né, a gente pensa também em relação temporal, né? E nessa classificação aqui eu coloquei duas palavras-chave. Note que em cima da linha tem assim duas palavras separadas por vírgula dentro de chaves: disjoint e complete. Então, primeiro, disjoint significa disjuntas. Então, essas classes, essas subclasses, elas são disjuntas, elas não compartilham elementos. Ou seja, quando eu crio um elemento dentro de pessoa, esse elemento ou esse elemento do conjunto tem que cair em uma dessas três classes. Não existe e só pode pertencer a uma, né, num determinado tempo. Como também a taxonomia é completa, então eu estou dizendo que não existem outras classes a criar, ela é completa. Então, se ela é completa, é como se a gente tivesse feito uma cobertura na classe, né? Então, algo que é criado dentro de pessoa só pode cair, é como uma roleta, que o elemento só pode cair em uma dessas partições. Então, algo que é pessoa, de acordo com esse modelo, só pode ser ou criança, ou adulto, ou adolescente, mas não pode acumular funções, não pode ser criança e adulto ao mesmo tempo. Ou seja, se eu crio uma instância de pessoa e essa pessoa é uma criança, então P1 em T1, vamos dizer assim, está aqui, né, em criança. Mas amanhã, no tempo 2, eu estou abreviando T1 aqui como sendo a variável de tempo, então eu estou criando então uma instância aqui chamada P2, né, que está no tempo 2. E tenho aqui uma pessoa 3 no tempo 3, né? Na realidade, a gente também poderia colocar, aqui no caso são três pessoas em tempos diferentes, né? Mas poderíamos também ter assim, P1, pessoa 1 no tempo 1, pessoa 1 no tempo 2 e pessoa 1 no tempo 3, né? Então, não é possível que essas classes compartilhem instâncias porque elas são disjuntas. E elas são completas porque elas cobrem toda a extensão da classe mãe, que é a pessoa. Já aqui nesse exemplo, nós temos também mais uma nota sobre disjunção e completude. Nesse exemplo, a gente criou o quê? Tem uma classe mãe chamada instituição. Abaixo, a gente criou dois subtipos, instituição pública, né? E criamos um outro tipo chamado instituição privada. Aí já aqui, nesse caso, a gente colocou uma observação que a classificação ela é disjunta, ou seja, algo que é instituição pública não pode ser instituição privada, e vice-versa. E a taxonomia está incompleta, ou seja existem coisas dentro do universo de instituições que nem são instituições públicas, nem são instituições privadas. Então, eu posso ter aqui uma instância chamada P1, que está dentro do subconjunto de instituição pública. Posso ter, por exemplo, uma instância P2, um elemento P2, que é uma instituição privada. Eu posso também ter uma P3, uma P4 e assim por diante, que não estão nessas caixinhas. Ok? Agora, para o conceito de coletivo. Coletivo é plural, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de coletivos. Por exemplo, família, banda, floresta, comitê, né? O conceito de coletivo, o estereótipo de coletivo, ele não herda de ninguém. Então, a gente vai ver mais à frente que a única forma da gente inserir um coletivo dentro de uma ontologia, dentro de uma taxonomia, é usando outro tipo de relação que não é herança. Não é essa setinha. É uma relação chamada composição. Tá? Então, não é possível derivar coletivos a partir de nada, nenhum outro estereótipo.
É um conceito bem particular. Agora vamos entender o que vem a ser quantidade. Quantidade são, são materiais ou medidas que são usadas para quantificar a realidade. Então vamos ver, olha só, exemplos: areia, petróleo, vinho, mármore e alumínio. Então, nós estamos aqui falando, né, de alguns exemplos de substâncias, coisas que são usadas para mensurar outras. A gente não diz assim, um petróleo, né? A gente diz o petróleo. A gente não diz um vinho. Talvez se refira a uma garrafa de vinho, né? Que ela está tomando uma forma. Mas líquidos, né? Metais, ouro, por exemplo, prata, né? Que mais? Oxigênio, água, são conceitos que a gente chama de quantidades, porque eles quantificam a realidade que existe, né? Então aqui nós temos um exemplo, que nós temos aqui um conceito chamado vinho, e ele foi estereotipado como sendo quantidade, de acordo com o jargão aqui de estereótipos de 1 ml, quantidade. Então, nós podemos criar subclassificações dessa quantidade. Ou seja, quantidade, eu posso criar essa quantidade de vinho, eu posso criar subtipos dela. Ou seja, eu posso ter um tipo de vinho que é vermelho e outro tipo que é branco. Mas eu também posso criar fases dessa quantidade. Ou seja, eu tenho um vinho que é mais novo e tenho um vinho que é mais antigo. Tá? Então, já é outra taxonomia que herda de quantidade. Quantidades, elas não herdam, né, dos seus estereótipos irmãos, que estão no mesmo nível de abstração dela, e quantidades também não podem herdar de conceitos mais específicos, estereótipos mais específicos, como subkind, role e phase. Agora vamos entender o que é um modo. Né? Modo é o estado das coisas, como as coisas estão e não como as coisas são. Por exemplo, nós temos aqui intenção, doença, buraco, habilidade. Vamos entender isso aqui no contexto? Então, nesse exemplo, nós temos aqui um tipo chamado agente e nós temos dois modos que caracterizam o agente. Calma, vocês vão entender que o que são essas setinhas agora que são diferentes, né? São linhas, e elas também estão aparecendo com números e estão aparecendo também com a palavra-chave aí, né? Characterization. Mas a gente vai estudar isso na segunda parte desse tutorial, que são os estereótipos de propriedades ou relações. Vamos focar no momento somente nas caixinhas. Então, nós temos um agente, e esse agente é um tipo. Então, eu posso caracterizar esse tipo com modos. Então, olha só, eu tenho aqui uma habilidade, né? Ability, e essa habilidade caracteriza um agente. Então, isso é um modo. Por que é modo? Porque as habilidades mudam com o tempo. Também posso ter aqui um modo chamado intenção. Por que é um modo? Né? Porque a pessoa não é uma intenção, ela pode ter uma intenção em determinado tempo. Vocês estão entendendo? Então, no outro exemplo aqui, nós temos person, o kind person, né? Ou seja, tem um conceito chamado pessoa e é do tipo kind. E eu tenho um modo que vai caracterizar essa pessoa, e esse modo é uma doença. Bem, uma pessoa não é uma doença, mas uma doença, em um determinado ponto do tempo, pode caracterizar uma pessoa. Né? Então, é um estado em que a pessoa possa estar. Aqui também temos outro exemplo, estrada, road, e nós temos um outro conceito, né, um modo chamado hole, que é buraco. Então, uma estrada ela pode estar esburacada. Então, um buraco pode caracterizar um determinado tempo a estrada, mas amanhã essa estrada pode não ter nenhum buraco. Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar que não podem fazer, mas a gente vai ver que a ferramenta de OntoML, o software que dá suporte a OntoML vai ajudar a gente a implementar essas regras, mas a gente vê o seguinte, que as cardinalidades aqui, os números, né, alguns não são permitidos. Né? Então a gente vai entender mais na frente que essas cardinalidades aqui estão erradas. Os modos também, a gente não pode derivar conceitos mais genéricos a partir de modos, porque eles são bastante específicos, né? E a gente também não pode derivar modos de subtipos, modos de papéis e modos de tipos. Tá? Agora vem o conceito vem o estereótipo de qualidade, né? Quality. Então, diferentemente de quantidade e diferentemente de modo, a qualidade ela é uma característica intrínseca do ser, mas também pode existir características ou qualidades extrínsecas que são atribuídos por quem vê. Então vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos aqui o tipo pessoa, nós temos um outro tipo chamado produto e nós temos um outro tipo chamado loja.
E aqui nós temos várias qualidades que estão caracterizando também essas coisas. Por exemplo, nós temos uma qualidade chamada CPF. Então, o CPF é um número de identificação que de fato caracteriza alguém, né? Embora o CPF possa mudar, mas ele é um atributo, né, que é um pouco mais fixo do que determinadas características ou atributos que uma pessoa possa ter. Mas, enquanto que o CPF é atribuído por uma instituição, nós temos a noção de valor, como sendo outra qualidade, que ele vai ser muito dependente, né, de quem vê. Então, olha só, a qualidade valor, que no caso está caracterizando o tipo produto, ela pode ter sido atribuída por uma pessoa. Então, a gente está vendo aí que estão aparecendo coisas diferentes nos modelos, mas a gente já pode antecipar que as relações, que são aí representadas por setas, elas estão conectando os conceitos. E as relações, assim como as classes, também são estereotipadas. Então, qualidades, por exemplo, elas caracterizam as coisas. Mas do jeito que a classe ela tem um estereótipo, por exemplo, a classe pessoa, o nome da classe é pessoa, mas o estereótipo é kind. O nome da classe produto é produto, mas o estereótipo é um kind. Então aqui nós temos uma relação entre pessoa e valor. Ela também tem um estereótipo e tem o nome da relação. O estereótipo é como se fosse o nome genérico da relação. Então, essa qualidade caracteriza um tipo. Já a gente pode ler de classe para classe, a gente pode dizer o quê? Que um valor é atribuído por pessoa. Também podemos dizer, em relação a outra classe, que a qualidade, né, caracteriza um tipo produto, mas valor é atribuído a um produto. Quando a gente olha também para o CNPJ, a gente está vendo que ele caracteriza o quê? Uma loja. A gente também está vendo aqui que existe uma relação sem estereótipo, que é a relação entre loja e produto, que está sendo rotulada com vende. Então, esse é o nome da relação. Mas essa relação não tem estereótipos. A gente vai ver que nem todas as relações precisam ser estereotipadas, né? E também nós temos aqui que um produto, né, ele tem outras qualidades, né, atribuídas a ele. Por exemplo, o peso de um produto pode ser a qualidade dele. Internamente apareceu algo novo aqui, né? Peso como qualidade. Você vai ver que essas caixinhas são expansíveis, né? Então, esse segundo compartimento contém o que a gente chama de atributos. Então, o que a gente criou aqui foi uma classe chamada peso, e ela tem atributos, ou seja, são subqualidades dela, né? Então, por exemplo, o peso pode ser definido por quilo ou pode ser definido por grama. E aqui aparece também o tipo desses atributos. Esse tipo aqui é o tipo inteiro, né? A abreviação do tipo inteiro, int. A gente vai entender isso mais tarde, mas a gente pode decompor então essas qualidades ou pode decompor qualquer um desses conceitos nos atributos que eles têm. E normalmente eles ficam nessa segunda caixinha. Então nós temos também aqui uma qualidade chamada código de rastreamento, que ela também está ligada ao conceito de produto, ok? Nós temos também a noção do que vem a ser um role mixing, que no caso é uma mistura de papéis. Aqui nós temos alguns exemplos: cliente, provedor, comprado e recurso. Mas como é que a gente entende isso? Então, mistura de papéis, o que é isso? Vamos tentar entender esse modelo abaixo. Nós temos aqui dois conceitos abaixo da taxonomia que são papéis. Esses papéis são individual customer e corporate customer, que significam, respectivamente, cliente individual e cliente corporativo. São papéis. Bem, papéis eles não existem soltos, eles sempre estão acompanhados de um tipo, porque o tipo é que deriva aos papéis. Então, olha só, nós temos no lado do individual customer, consumidor ou cliente individual, nós temos o tipo dele, ou seja, a natureza do cliente individual é pessoa, é um tipo. Ou seja, todo cliente individual é também uma pessoa. Tá aí a setinha da generalização indicando. Por outro lado, nós temos o quê? Que o cliente corporativo é do tipo empresa, company. Ou seja, aqui nós temos duas realidades ontológicas. Enquanto que o cliente individual é uma pessoa, o cliente corporativo é uma empresa. Só que note que tanto o cliente individual quanto o cliente corporativo compartilham um comportamento. Que comportamento é esse? É o comportamento de comprar. Então foi criada uma classe mais genérica para poder unir esses dois comportamentos e criar um comportamento de alto nível de abstração. E a esse comportamento a gente deu o nome de customer, cliente,
E esse cliente é um role mixin, ou seja, é uma mistura de papéis. Mas o role mixin é uma mistura de papéis de naturezas diferentes. Então, o que a gente criou foi uma caixinha para guardar clientes e, não, e esses clientes podem tanto ser do tipo pessoa quanto do tipo empresa, né? Porque é uma mistura de papéis. Então, os papéis são o cliente individual, mais clientes individuais são do tipo pessoa, e o cliente corporativo é do tipo empresa. Por isso que a gente chama de role mixing, porque é uma mistura de papéis. De forma análoga, também ocorre com o estereótipo phase mixing. Então, o que significa phase mixing? Significa mistura de fases. Aqui abaixo nós temos na parte esquerda, mais à esquerda da figura, nós temos o conceito de conta bancária. Então, temos um tipo chamado conta bancária, e aqui eu criei duas fases que a conta bancária pode ter. A primeira fase, conta ativa, segunda fase, conta inativa. Já no outro lado, eu tenho um outro tipo chamado gene, e eu posso ter duas fases que esse gene pode estar. Pode ter o gene pode estar inativo ou pode ter o gene pode estar ativo. Então, note que existem características semelhantes, ou seja, tanto uma conta quanto um gene podem estar ativos ou inativos. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu criei uma classe de mais alto nível, chamada phase mixin, que ela vai fazer o quê? Ela vai aglomerar ou ela vai generalizar a fase em si, independentemente da identidade dessa fase. Então, por exemplo, conta inativa e gene inativo, ambos compartilham uma coisa, que é o que? A fase em que eles estão, que é a fase inatividade. Então, eu chamei aqui phase mixin inativado. Poderia ser até assim, inatividade, né? Para denominar o estado das coisas. Temos também outros estereótipos mais genéricos. O mixin é uma mistura de coisas de identidades diferentes. Por exemplo, mixin, item de luxo. Outro mixin seria sentável, algo que você pode sentar, né? Pode ser um banco, uma cadeira, enfim. É, é, item assegurável ou artista, né? Performático. Veja bem essa taxonomia aqui, né? Vamos ler essa taxonomia de baixo para cima que vai fazer mais sentido. Logo abaixo, nós temos aqui três tipos. O primeiro deles, necklace, é um colar. Ring é um anel. E earring é um brinco. Né? Então, nós temos três coisas totalmente diferentes, embora com alguma semelhança. Mas o que elas reúnem, né? O que elas reúnem de semelhante? Ambas são joias. Então, a gente vai ver mais na frente que tem também o estereótipo de categoria. Então, são coisas que pertencem à categoria de joias. Note que alguns desses conceitos de alto nível eles aparecem em itálico. Isso significa que são classes abstratas, ou seja, não é possível criar instâncias diretas dentro delas. Elas só existem para organizar o pensamento, mas quando se vai criar instâncias nessa taxonomia, só se deve criar nas classes concretas, que não são em itálico. Então, olha só, voltando. Nós temos que essas coisas, o necklace, ring e o earring são joias. Aí, no nível de joia, nós temos outros conceitos. Primeiro, nós temos uma fase chamada carro de luxo. E nós temos uma outra fase chamada carro regular. Ou seja, são fases que um carro pode passar, né? Que um carro pode ter. Então, note que as duas fases elas estão derivando de um tipo mais abstrato chamado carro. Então, o carro ele pode ter duas fases, segundo esse modelo. Num tempo ele é carro de luxo, mas amanhã ele pode virar um carro regular. Aí é onde aparece o conceito de mixing. Né? Nós estamos aqui unindo uma categoria a uma fase. Tanto as joias quanto o carro de luxo são o quê? São itens de luxo. Né? Então, esse item de luxo foi denominado aqui como mixing, porque é a característica, o comportamento dessas coisas. Embora elas sejam totalmente diferentes e tenham estereótipos totalmente diferentes, abstratos, como fase e categoria, mas elas têm uma característica que as une. Um outro exemplo aqui nós temos aqui, por exemplo, um papel chamado artista individual, e papel não existe órfão, ou seja, todo papel é atribuído, ele deriva de um tipo. Então, nós temos o tipo pessoa, abaixo do tipo pessoa nós temos um papel chamado artista individual, lá no outro lado nós temos um kind, né, que é uma banda. Nesse caso aqui, banda foi tido como kind, mas também poderia ser um coletivo.
E olha só, nós temos que um papel, o que existe em comum entre o papel de artista individual e o tipo banda? É que ambos podem ser artistas performáticos, né? E aqui estão algumas relações proibidas, tá certo? Ou seja, o mixin ele não pode herdar de um tipo, né? Ele não pode herdar de um papel. O mixin ele só pode herdar de outro mixin e ele só pode herdar de uma categoria. Aqui onde está em OK. Os outros são casos proibidos. E, finalmente, categoria. Então, categorias são, digamos, caixas de altíssimo nível onde você coloca características das coisas. Por exemplo, ser vivo, agente, objeto, dispositivo, né? São exemplos de categorias. Então, olha só, categorias jamais herdam de papéis, de role mixins ou de phases. Categorias, elas são o topo das taxonomias. Então, elas são os conceitos mais abstratos da taxonomia. Por exemplo, nós temos aqui a categoria agente, que é um conceito útil, mas extremamente abstrato. Nós derivamos dessa categoria outras subcategorias chamadas agente individual e agente coletivo. E de agente individual a gente derivou um tipo mais específico, que é o tipo pessoa. Tá? Então, categoria sempre organiza o topo das taxonomias. Né? E aqui nós estamos vendo também um exemplo que é proibido, porque uma categoria não pode herdar de um tipo, não pode herdar de um subtipo nem de um relator. Então, em resumo, né? O que vem a ser o ONTML? Né? O ONTML é uma notação gráfica para modelagem de ontologias filosoficamente embasadas. Para que serve? Serve para modelagem formal de taxonomias e ontologias, né, que podem ser transformadas posteriormente em código para classificação e inferência computacional. Como você vai fazer isso? Você tem que acompanhar esse curso, né, porque a gente vai explicar como é que a gente sai desse nível de desenho e transforma isso em código. Quem pode ou deve usar? Estudantes, pesquisadores, profissionais que têm o interesse de construir modelos conceituais e compartilhar esses modelos que vão servir de base para o design de sistemas computacionais. Quando usar? Bem, na fase inicial, né, da construção de um modelo conceitual, porque é uma linguagem gráfica relativamente intuitiva e que pode ser utilizada para modelagem em conjunto. Como usar? Ele pode ser essas figuras elas podem ser construídas, os modelos podem ser checados quanto à sua corretude no ambiente Visual Paradigm. E dentro desse ambiente, que tem uma versão gratuita para estudantes, a gente instala um plugin para OntoML, que também está disponível para download e é gratuito, e a gente pode começar a modelar em OntoML. Na próxima aula, então, nós vamos estudar sobre os estereótipos de relações. Até a próxima.